Shalom, shalom, pessoal. Boker Tov, bom dia. Muito bem, pessoal. Nós iremos nesse vídeo aqui tratar de um assunto bastante polêmico, né? Até porque neste assunto há divisão de ideias, né? Assunto este que em um grupo, algum tempo atrás, a gente estávamos em um grupo de debate teológico e surgiu este assunto, esse tema que é de Bereshit 2, versículo 7, Gênesis, em relação quando Deus cria o homem. E este homem que Deus cria, diz o texto que Deus sopra nas suas narinas, né, o fôlego de vida. Ali em hebraico é neshmat, no construto, né, neshmat, alento de vida. E o que acontece? Nesse grupo tinha um rapaz, professor de hebraico, em que ele, por ser imortalista, ele não concordava com a nossa fala a respeito que o homem é um ser mortal. E, num certo momento, eu debatendo com ele, eu fiz algumas perguntas a respeito se o homem existia antes de o Eterno soprar nele o fôlego de vida. E esse rapaz, né, baseado nesse verso, eu usei a palavra nefesh, que é um segolado. Eu falei nefesh, eu falei rápido, e ele, como não teve como contra-argumentar comigo a respeito da questão dogmática de doutrina, ele começou a me criticar no grupo, em que eu não sabia nem pronunciar a palavra a vida em hebraico, alma, né? Pessoas, enfim. Em vez de eu falar neshma, né? Nefesh, eu falei nefesh numa fala rápida. E eu falei para ele, não, professor, eu estudo hebraico há muito tempo e eu conheço, né, a estrutura da língua, inclusive desses verbos, quando trabalha o segolado a respeito, o Tamim Hamikra, os acentos da escritura, né? Eu falei, então todo o texto, né, em que ele é segolado, mesmo que não tenha uma segole, que é uma vogal E breve, nesta palavra, que é bissilábica, de 2 sílabas, pode ter um pata, ou até mesmo, né, um câmates, se tiver o acento ta'am na primeira sílaba, é chamado de segolado. Eu conheço a história do segolado, a palavra herev, espada, kelev, cão, meler, rei, sabe, queren, chifre, emet, verdade, são palavras que ela tem a tônica na primeira sílaba. Então eu conheço a história, poxa. Aí, como você não tem argumento, você, né, começa a me criticar porque eu pronunciei rápido a palavra nefesh, que é vida, né, alma. Ou seja, ele ficou tão chateado que o que ele fez naquele mesmo dia, né, ele saiu do grupo e passou a noite todinha estudando para montar um vídeo para o YouTube criticando a minha pessoa de forma indireta e não nominal. Ele saiu do grupo e ele montou esse vídeo no YouTube, mais de 40 minutos. Eu assisti todo o vídeo. E ele falou que jamais aceitaria ele como professor ter até um aluno que pronunciasse as palavras em hebraico de forma errada. Ou seja, ele não teve argumento e, com base nesse texto, ele quis me criticar que eu não sabia pronunciar a palavra nefesh. Uma coisa que eu estudo há muito tempo, né? A gramática hebraica. Lógico que eu conheço a palavra e conheço as regras. Ou seja, faltou argumento para debater essa matéria. E essa matéria, né, é o que iremos estudar. Inclusive, trabalhando aqui a questão do vai-ri em hebraico, que vai-ri é ali a conjunção, né, são 3 tipos de conjunção que você usa em hebraico, que é a conjunção a conjunção que ela é reversiva, ela pega uma ação do futuro e leva para o passado ou vice-versa, é chamado de vav, né, é consecutivo ou reversivo. Ele tem o vav, que é o vav disjuntivo, né? Se chama o vav da confusão. Ou seja, achando que eu não conhecia da regra, ele montou
né, um vídeo para o YouTube, praticamente de forma indireta me criticando. E o assunto é esse, pessoal, é a respeito a Bereshit 12, versículo 7, tá bom? Vamos trabalhar aqui ele nesse, né, vídeo, pessoal. Muito bem, pessoal, aqui está, olha, aqui está Bereshit 12, versículo 7, a formação do homem. Antigamente só tinha o que? Barro, tá? Onde vem a palavra Adão, ou Adamá é solo, Adam, homem, humano. E Deus, né? Ele pega o barro, tá? O barro, e ele modela do barro um boneco, tá? Um boneco. O primeiro homem, tá? E este boneco, né, que é matéria, carne, em hebraico é basar. Basar significa corpo, carne, tá bom? Isso é basar. Isso em hebraico, claro. Quando você vai para o grego, ele é soma. Soma em grego é corpo. Corpo é soma, tá bom? A palavra psicossomático do grego é doença, né, da mente, que atua no corpo, né? E aqui eu tenho em latim, né, a palavra corpus, tá? Isso aqui é o mesmo basar. Então, aqui basar em hebraico, em grego é soma, em latim é corpo. Então, isso existia, porque Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Muito bem. Ele modelando este boneco, o que é que ele fez? Ele soprou ar. Em hebraico é o neshma. Neshma é alento, tá? Então ele soprou ruach. O que é ruach? Ruach é ar, vento, tá bom? Sopro. Isso é ruach. Aí em grego, né, é pneuma, espírito, de onde veio a palavra, né, pneumático, tá bom? Pneu de carro, porque vai ar dentro é pneu, então pneuma, espírito. Já em latim é espírito, tá bom? Espírito. Espírito em latim é ar, espírito, vento, sopro, enfim. Então, aí, deste barro, juntamente com o alento de Deus, nesse boneco, ele tornou-se uma nefesh. Está aqui, ó, o acento do segulo. Isso aqui é segulo, ó. São duas vogais breves. Mas tem aqui também vogais que não são segulo. Pode ser um pata, tá? Aí é chamado também de segolado, tá bom? Que é o acento na primeira sílaba. Nefesh. Então são duas sílabas. Uma sílaba aberta, tônica, e uma sílaba fechada, átona. Então, o que acontece? O basar, que é barro, juntamente com o ruar, que é espírito, vento, é isso aqui, ó. Deus pega o barro, juntamente com o espírito, que é o sopro de Deus, que é igual o quê? Alma. É o quê? Alma, vida, ser vivo. Então tá aqui, ó. O ser vivo em movimento com o vento no barro faz com que o barro torne-se nefesh, tá bom? Vida, pessoa, ser em movimento no hebraico, tá bom? Então, se ruach é vento, tá? Em grego, pneuma, em latim, espírito, tá bom? Espírito em latim. Já o nefesh, que em grego é psique, tá bom? Isso aqui é alma, vida. Para o latim é ânima. Como o português é uma língua neolatina, ela vem do latim, né? Para o português, ânima. O que é ânima? Ânima é um ser em movimento, é um ser animado. Então tem ser ânima, animado, e ser inanimado, tá bom? Então eu tenho aqui, ó,
Basar, Rua, Nefesh em hebraico. Eu tenho Soma, Pneuma, Psique em grego. Eu tenho corpus, espírito e ânima em latim. Então, o homem, ele é um ser animado, tá bom? Ele é um ser vivo, um ser em movimento, animado. Então, veja, você pega este barro juntamente com o espírito, isso é igual a alma. Quando Deus tira, baseado em Correlete, 12, versículo 7, Eclesiastes, faz uma ponte com Gênesis 2 e 7, aqui Deus sopra no barro Ruá. Quando Deus tira esse Ruá, o homem deixa de ser alma vivente e volta a ser o quê? Barro. Está lá em Eclesiastes 12, versículo 7. Também Salmo 146, versículo 4. E aqui, olha, em Bereshit 7, versículo 22, ali quando Deus fala para Noé que vai destruir a terra, ali no Mabul, no dilúvio, diz que todo ser que havia alento de espírito de vida pereceu. Está aqui, olha, isso aqui é o verso 22 de Bereshit 7, olha. Kol asher nishmat ruahaim. Então, olha. Kol asher nishmat ruahaim. Então, todo que tem alento de espírito de vida pereceu. Então, quando Deus, o Criador, né, do homem, ele tira do homem, que aqui é um boneco, tá? Ele tira o ruah, ele deixa de ser nefesh. O que faz o ser nefesh é a junção do barro com o espírito. Tornou-se, lá o texto, vai rir, tornou-se, veio a ser alma vivente, pessoas vivas. Então, na realidade, o homem não pode ser um ser tricotômico, ele não pode existir como um ser vivo, basar, como um ser vivo, rua, e como um ser vivo, nefesh. Não pode. Ele é um ser holístico. Ele é um ser que ele tem alma, que é ele em movimento, tá bom? Ele tem um espírito que é o sopro de Deus nas suas narinas, e ele tem um corpo que é a matéria. Então veja, faz dele um ser holístico que tem sentimento, que se mexe, que anda, que corre, que adora, sabe, que odeia, enfim. Então esse ser homem, quando ele deixa de existir, Correlete 12 e 7, Eclesiastes, ele volta para o pó, como era antes. A Bíblia, pessoal, é muito clara. É muito clara. Então o homem, ele não é um ser imortal. Porque senão vem a pergunta, para onde que vai a alma desse homem? Bom, a alma não existe, a alma é ele em movimento. Isso aqui é alma, ânima, é ele em movimento. O espírito é ar, pneuma, alento, volta para Deus que o deu. E ele volta o que? A ser solo. Então, se ele volta a ser solo, deixou de ser nefesh, de ser vida, de ser alma. O cachorro, o gato também é uma vida. Ele também se move. O texto aqui é bem claro. Todo que tem alento de vida, de espírito de vida, pereceu. Animais e ser humano. Então, pessoal, o homem é um ser mortal. O que dá a ele vida para sempre é a ressurreição, tá? No último dia. Na ressurreição, ele volta a ter vida para sempre, não vida eterna. Eterno só é Deus. Deus é eterno, não tem princípio nem fim. Mas o homem, ele vive para sempre e não eternamente, porque ele teve um princípio que está aqui, olha. Isso aqui é o princípio do homem. Então, pessoal, tá? Esse professor, se ele assistir esse vídeo meu no YouTube, vai saber de quem se trata, pessoal. Mas é isso aí. Ulehi Traote.